Bom dia. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã, buscando em Deus as bênçãos e as misericórdias para todo esse dia. Vamos trazer um estudo que tem por tema: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A Bíblia em que estamos meditando é Almeida Corrigida Fiel. O texto básico está em Lucas 8, verso 25, que nos fala: E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Quem é esse de quem estamos falando? Será daquele em quem devemos ter fé, em quem devemos confiar quando formos confrontados pelos fortes ventos e por grandes tempestades? Como tem sido difícil administrarmos as tempestades que nos sobrevêm. Quem nunca as enfrentou? Quem não as está enfrentando? E quem serão aqueles que não as enfrentarão? Mas como enfrentá-las se não as podemos administrar? Elas fogem ao nosso controle. Contemplamos as impetuosidades e nos quedamos ao desespero, esperando a destruição. Mas deverá ser essa a nossa confiança? Será que confiarmos na destruição será mais forte do que confiar naquele que tem poder para acalmar os ventos e a tempestade? Primeiramente, olhe e veja se Jesus está no seu barco. Se estiver, ele não vai naufragar. Você poderá me dizer: está sim, mas está dormindo. Jesus nunca dorme. Ele dorme dentro de você, dentro de nós. Acorde-o, pergunte a ele se não se importa com a tempestade, com as fortes ondas e com o açoitar dos ventos. Se Jesus estiver no seu barco, ele não poderá naufragar, porque dentro do barco está aquele que criou o mar, que fez o vento e formou a terra. Ao despertarmos o Jesus que temos dentro de nós, vamos sentir que somos fortalecidos, porque se não temos como administrar aquela tempestade, temos quem tem o poder de administrá-la, nos sustentando de pé. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Isaías 35, verso 3. Vamos despertar Jesus, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, verso 13. Vemos em nossos dias discípulos que estão caminhando com Jesus, mas que ainda não o conhecem. É por isso que Jesus segue nos ensinando. Nessa passagem bíblica, aprendemos mais um de seus ensinamentos, pois se ele queria dar uma lição aos discípulos que com ele caminhavam e ainda não o conhecia, hoje nos ensina e quer se revelar, como se revelou aos que estavam não só naquele barco, mas como aos outros que o seguiam em outros barcos, porque assim diz a palavra: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Marcos 4, verso 36. O que quero dizer com isso é que Jesus ensina os seus discípulos, mas dá lição e se revela também aos que ainda não têm com ele comunhão, como aquele visitante que entra no templo sem que ainda seja discípulo, aquele que poderá ouvir esse ensinamento, que está sujeito aos temporais, às tempestades, que sofre e que padece com elas, mas que não tem como despertar Jesus, porque eles não o estão seguindo, mas ainda não receberam, porque eles o estão seguindo, mas ainda não receberam em seus corações. Olham para nós, contemplam Jesus, estão na tempestade, mas não têm como despertar Jesus, que não está no seu barco, mas Jesus está no nosso barco. E quando ele acalma o vento e o mar, aqueles que o estavam acompanhando em seus barquinhos foram beneficiados com a bonança. Ali Jesus revelou-se não só aos seus discípulos, como também aos que o seguiam, mesmo que não soubessem quem era Jesus. Como aqueles discípulos, nós, o seu povo, estamos com Jesus, sabemos que ele está no nosso barco,
porque vemos os seus milagres. Somos alimentados pelo seu mover, pelo seu agir. Nos alimentamos com as suas palavras. Nos louvamos com o seu evangelho. Mas isso ainda não é do conhecimento daqueles que o seguem em seus barquinhos. Só o veem de longe. Não conseguem vislumbrar a grandeza e a divindade de Jesus. Ainda o veem como alguém que está longe do Pai. Foi por amor aos seus discípulos, que ainda não o conheciam, o poder da fé, e por amor aos que o seguiam sem ter com ele intimidade, que permitiu que aquela tempestade viesse sobre eles. Quando estamos no barco com Jesus, a tempestade não vem para nos destruir, mas para nos fortalecer, para vermos quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Marcos 4, verso 39 e 40. O que encontramos nessa passagem bíblica é Jesus nos ensinando: se nós que estamos com ele no barco tememos as tempestades, imagina aqueles que estão nos barquinhos. É necessário que nós, seus discípulos, despertemos Jesus, clamando que ele acalme as tempestades, pois assim agindo ele, todos serão beneficiados. Quando oramos por determinadas situações, estamos despertando Jesus. Oramos por todos, para que todos recebam as bênçãos vindas de Jesus. O silêncio de Jesus fazia com que todos pensassem que ele dormia, mas Jesus não dormia. Ele tão somente aguardava para ver até onde ia a fé de seus discípulos e até quando iriam tentar administrar a tempestade sem a ele recorrer. Até quando vamos tentar resolver os nossos problemas por nossos meios, sem despertar Jesus? Quem é este que estava no deserto junto com o povo que se retirava do Egito? Seria Jesus aquela rocha que foi ferida por Moisés? Foi por ter Moisés ferido essa rocha que ele não entrou na terra prometida. A palavra nos diz que sim, que aquela rocha era Jesus. O Senhor determinou a Moisés que conversasse com ela. Foi assim que o Senhor ordenou que fizesse. Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha. Números 20, verso 8. Mas ele não falou com a rocha. Ele a feriu com a palavra, como a palavra nos revela. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com sua vara. Números 20, verso 11. Moisés agiu com desobediência e foi por ter ferido essa rocha que não pôde conduzir o povo que tirou do Egito à terra prometida. Vamos entender por que falamos ser Jesus essa rocha. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, verso 4. Aprendemos que a rocha foi ferida por Moisés, mas que homem é esse que, mesmo tendo sido ferido, dela jorrou água? Pois a segunda parte do verso 11 nos revela que e saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais. Que homem é esse que, mesmo ferido, se transforma em um manancial de águas e que se deixou ferir pelos pecados da humanidade, concordando em ser crucificado, agora para matar a sede daqueles que necessitavam de beber da fonte que jorrou de seu corpo e que mata a sede de milhões de pecadores sedentos por salvação. A água jorrada da rocha matou a sede naquele momento, porém o sangue que foi derramado na cruz faz com que aquele que beber dessa água nunca mais tenha sede. Foi Jesus que disse: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4, verso 14.
Que homem é este que nos fala em Apocalipse 21, do verso 5 ao 6? E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Que homem é esse? E que fonte será essa? De onde será que ela vem? E como será ele capaz de nos dar a beber dessa água? Nós só podemos entender quem é esse homem por intermédio da fé, a mesma que Deus deu por inspiração aos seus profetas e discípulos, para que nos mostrassem as maravilhas que irá ter aqueles que se declaram como sendo seu povo, que recebem Jesus como sendo seu único, suficiente e eterno Salvador. O cristão entende a beleza poética da palavra do Senhor, daquilo que encontramos na Bíblia. Não é por simples imaginação poética, mas pela fé, pois é só através da fé que conseguimos penetrar na riqueza poética da palavra de Deus. Só por meio da fé é que iremos entender o que Jesus fez e ensinou. Que homem é esse que, mesmo tendo passados mais de 2000 anos, sua palavra ecoa pelo universo, fala com a humanidade, ainda acalma os ventos e as tempestades que tenta assolar o seu povo? Que homem é esse? E como será entender palavras poéticas ditas em meio à dor, como disse Jesus enquanto orava e suava sangue, sabedor que era da dor que iria sentir? Como entenderemos a oração que fez, pedindo que dele fosse passado o cálice? Que cálice era esse? Mas que pediu ao Pai que não fosse feito como era por ele pedido, mas como fosse a vontade do Pai. Jesus só pode ser entendido por meio da fé. E só podemos falar de Jesus e do seu amor por meio da fé. É por isso que a palavra nos fala em Hebreus 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois sem fé jamais iremos entender o amor de Jesus. Pois o versículo citado assim conclui: necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé, jamais iremos entender Jesus, homem e Filho de Deus, pois a fé é que nos leva à sua presença para contemplarmos a sua glória, sua santidade e a sua majestade. Que homem é esse que morre e é sepultado, mas que ao terceiro dia ressuscita de entre os mortos e se assentou ao lado do Pai e intercede por nós? Esse é aquele que foi profetizado como remidor de nossos pecados. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como chuva seródia que rega a terra. Oséias 6, verso de 1 a 3. Quem é esse homem que assim nos fala? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a congregação de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. O mundo necessita de palavras de ânimo, está carente da luz da resplandecente estrela da manhã. Quantos estão em meio a uma grande tempestade, necessitando de fé e da presença de Jesus? Os problemas de nossos dias estão nos levando a perdermos o sentido da vida. Vivemos mergulhados em problemas e até muitos cristãos têm perdido o sentido da vida. Perguntamos a alguns discípulos de Jesus de qual é o sentido de suas vidas. Quedam-se pensativos e nada respondem. Essa pergunta que foi feita pelos discípulos de Jesus surge depois de um momento de dor e medo.
Não é uma pergunta que tenha vindo daqueles que navegavam nos barquinhos, mas parte de pessoas que conheciam Jesus, que sabiam das profecias a respeito de seu mestre. É uma pergunta feita por seus discípulos que muitos já haviam visto, ouvido e aprendido. Mas analisando esse momento que foi por eles vivido, podemos concluir que isso é algo que acontece até mesmo com aqueles cristãos que caminham e andam com Jesus. Quando vem a tempestade em nossa jornada, mesmo que Jesus esteja no barco, vamos sempre achar que ele está dormindo, pois levar Jesus não irá nos isentar de, em alguns momentos, nos vermos no meio das tempestades. Porém, se tivermos fé, como ele disse, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? É a nossa fé que nos dará segurança na hora do perigo. Jesus vai sempre se importar com as tempestades que se levantam sobre nós. Estamos em um momento de paz e calmaria, e quando menos esperamos, o vento forte começa a soprar, ondas fustigam a nossa vida, e achamos como aquele discípulo de Jesus que pergunta: não te importa que pereçamos? Jesus então se levanta para ajudá-los, e quando ele se levanta, está nos dizendo: claro que me importo, e tanto me importo com você, que é por isso que estou aqui. É por causa dessa hora e dessa tempestade que eu estou aqui junto de você. A tempestade não assustou Jesus. Jesus admirou-se, foi com a incredulidade daqueles que estavam com ele no barco, inclusive Pedro. Isso assustou Jesus. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Será que depois de tantos anos andando com Jesus e aprendendo com ele, ainda somos tímidos e sem fé? Quem é este homem que, dando ordens ao vento e o mar, de imediato o mar se aquieta e o vento se torna em uma suave e refrescante brisa? Quem é esse homem que surpreendeu os seus discípulos e ainda hoje traz surpresa aos seus servos? Pois somos testemunhas de muitos milagres que foram feitos por Jesus. No entanto, assim como ele surpreendeu os seus discípulos, ele também nos surpreende, pois quando achamos que ele está dormindo sem dar a menor importância à tempestade que nos assola, somos surpreendidos recebendo uma nova experiência. Jesus ensinava os seus discípulos dando exemplos. Ele assim ensinava, e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Marcos 4, verso 34. Mas Jesus, na sua onisciência, sabia que mesmo assim ainda tinham dúvidas. Foi por isso que pediu que passassem para o outro lado. Foi por isso que provocou aquela tempestade e deu ordens ao vento que soprasse forte, e deitou-se como se estivesse dormindo. Que lição linda ele deu aos seus que ali estavam, e que lição linda ele nos dá hoje. Quem sabe se muitas das tempestades que enfrentamos não é para nos ensinar? Quem sabe se não foi ele que nos mandou passar para o outro lado, permitir que fortes ondas fustiguem o nosso barco e os ventos fortes nos assustem, para que possamos aprender que ele não dorme e nunca deixa os seus desamparados. Jesus vai sempre estar desperto e cuidando dos seus. Que homem é esse? Jesus não quer cristãos que assim se denominam pelos simples fatos de ir à igreja. Cristão que declara amar Jesus, que grita nos templos glórias e aleluias, que dizem que o ama e que o adora, declaram ser digno de ser louvado e adorado, mas tão somente assim dizem, pois, na realidade, agem de modo a constranger a sua fé, em duvidar daquilo que ele pode fazer. Foi para ensinar essa lição aos seus discípulos que tudo permitiu. A partir do momento que nos propomos andar com Jesus, a ordem é: pegue a sua cruz e siga-me. Não há uma possibilidade qualquer na trajetória da vida cristã de andar sem a cruz de Cristo. No caminho da cruz não há atalhos. O caminho muitas vezes é escuro,
Só com a palavra como lâmpada para enxergarmos. É cheio de espinhos, pedras, obstáculos, um após o outro. Mas isso é chamado de leve e momentânea tribulação, como está dito em 2 Coríntios 4, verso 17. Foi assim com os discípulos de Jesus e assim é com aqueles que querem caminhar com Ele. Vamos encerrar esse estudo fazendo uma pergunta. Será que todo cristão já entendeu o que foi que Jesus disse aos seus discípulos quando subia voltando para a sua glória junto ao Pai? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, verso 49. Será que somos pacientes o suficiente para aguardarmos esse revestimento? Será que já entendemos que este revestimento é o Espírito Santo, que só iremos chegar a Jesus pela intermediação desse Espírito e que só chegaremos a Deus através de Jesus? Se você está em meio a uma tormenta, clama a Jesus, mesmo que você tenha que ouvir dele. Por que és tão tímido? Ainda não tendes fé? Tenha certeza que ele vai te surpreender, pois quando menos você esperar, virá a calmaria e a bonança, será sobre a turbulência, porque clamaste na angústia e te livrei, respondi-te no lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Meribá. Salmo 81, verso 7. E então você vai saber quem é esse homem que é maior que seu problema. Você vai aprender que a tempestade que era maior que os homens e do que o barco era bem menor do que aquele homem que pensavam estar dormindo, porque todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, verso 3. Quem é esse homem que é maior do que nossos problemas, maior do que nossas tempestades, que é maior do que os barcos, mais poderosos do que os fortes ventos e com mais poder do que os homens? Tudo e todos terão que se dobrar ao nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Filipenses 2, verso 10. Quem é este homem que tudo a ele obedece? Que homem é esse que permitiu a tempestade e que acalmou? Que homem é esse que permitiu que seu corpo fosse partido por uma humanidade corrupta e pecadora? Esse homem é Jesus. Que ele possa ser entendido e seguido por todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê a paz. Amém, Senhor.